Nós estamos tão acostumados a ver coisas ruins acontecerem ao nosso redor, e muitas vezes até dentro da nossa casa, na nossa família, e às vezes até conosco, que chega a bater um certo desânimo, mas é preciso ficar firme e não deixar de orar. O Senhor Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, ou ouvindo a pregação da palavra, fique atento a tudo, porque só aquilo que você entender é que Deus vai te dar como bênção. Deus não vai te dar nada que você não entenda pela palavra que te pertence. Então, aquilo que você entender, sentir no coração, é o que Deus vai te dar. Aquilo é para você. Jamais duvide que aquela palavra que saltou aos seus olhos, ou seja, aquilo que você entendeu, aquilo que fez você vibrar quando ouviu, fez o seu coração arder, você se emocionou, se alegrou com aquela palavra, então saiba que aquela palavra, aquela bênção, Deus te deu, é sua. Não aceite sequer pensar que pode acontecer da Escritura não se cumprir. Quando o Senhor abre o nosso coração, quando Ele abre o nosso entendimento para alguma coisa que está escrito na Bíblia, aquilo passa a nos pertencer. É preciso ter fé para tomar posse de tudo o que nos foi revelado. A partir do momento que Ele nos revela algo, é a nossa responsabilidade fazer aquilo acontecer. Jamais nós devemos deixar nos guiar por aquilo que os nossos olhos veem. Nós temos que nos guiar pelo que o Senhor diz, não pelo aquilo que vemos. Aquela palavra que queimou no nosso coração, ela deve ser o nosso guia. A palavra de Deus é Ele próprio. Quando Deus nos dá uma palavra, basta nós agirmos sobre ela, e Ele vai na nossa frente para fazer a obra. Quem cumpre o mandamento jamais vai ser envergonhado, nunca vai ser derrotado, mesmo quando todas as coisas indicam que é impossível. Quando tudo fala que aquilo é impossível de acontecer, quando todas as evidências atestam o contrário, quando o doutor diz não tem mais jeito, fique firme. Tem jeito. Para Deus não há impossíveis. Veja o caso do gigante Golias. Como é que um menino que nunca havia pego em uma arma de guerra, Davi, tudo que ele sabia fazer era cuidar das ovelhas do pai dele, como é que ele podia derrotar um gigante de quase 3 metros de altura? O gigante era treinado para a guerra desde jovem, e Davi só sabia cuidar de ovelhas. E era jovem, era um garoto. Humanamente falando, era impossível, mas se tornou possível. E se tornou possível por 2 motivos. Primeiro, porque Davi era um jovem que tinha no seu coração o temor de Deus. Ele respeitava a palavra de Deus. Aquilo que ele entendia na palavra, ele assumia. Isso é verdade. Ele respeitava. E segundo, que aquele gigante estava afrontando o povo de Deus, o exército do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que respeita o Senhor, que ama o Senhor, que não vive em pecado, então fique tranquilo em qualquer situação. Porque qualquer coisa que vier para te afrontar, vai estar afrontando o próprio Deus. E ele disse: aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Isso está escrito em Zacarias capítulo 2, versículo 8. E no mundo espiritual, ecoa o seguinte mandamento: não toqueis nos meus ungidos. Esse é um mandamento de Deus para todos os seres, no mundo espiritual e no mundo físico, no mundo dos homens. Não toqueis nos meus ungidos, disse o Senhor. A pessoa que ama a Deus, que vive na palavra, essa pessoa tem um conhecimento, uma força que as demais pessoas não possuem. Isso acontece porque o Senhor age na vida delas. Não abandone a fé.
Nunca desanime diante da luta. Seja o que for preciso fazer, Deus fará. Não importa o que esteja acontecendo, pode ter certeza que Deus jamais vai permitir que a palavra que saiu da boca dele seja derrotada. O Senhor diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Então não deixe de crer. Quando você ler a Bíblia ou escutar a pregação, fique atento em tudo que está sendo dito, porque é a voz de Deus te entregando uma promessa e um mandamento. Isso ao mesmo tempo. Preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia ou quando você estiver ouvindo a pregação. Deus vai falar com você. Você precisa estar atento para você não perder aquilo que Ele está falando com você. Ele vai te dar um toque. Você vai sentir no coração o que você deve fazer. Deus não fala nada por acaso. Por isso, no momento que você entender o que Deus quer que você faça, faça, porque Ele vai te dar a vitória. A palavra que Deus te fizer entender durante a leitura da Bíblia nunca vai prescrever, nunca vai perder a validade e não passará, ainda que o céu e a terra passem. Então não banque o bobo, não seja tolo em recusar o que Deus te propõe, porque Ele mesmo vai fazer a obra. Por maior que seja o desafio, o Senhor vai estar na frente. O Senhor vai à frente de quem lhe dá ouvidos. Ele abre as portas. O que for necessário, Deus faz. Ele derruba muros, abre as portas. Tudo Ele faz para que você possa avançar em frente e conseguir a sua vitória. Então não tenha receio, porque o Senhor é a sua vitória. Quando Israel se viu em dificuldades em Canaã, Josué abriu a boca e falou com Deus. E Deus parou o universo inteiro por causa da oração de um homem de fé. O tempo parou, o sol parou onde estava, a lua parou onde estava. O tempo não correu, até que Israel obteve a vitória sobre o inimigo. Então não importa qual seja a situação, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, se você orar, Deus vai te ouvir e Ele vai fazer o necessário para que você saia dessa batalha vitorioso. Deus pode fazer isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi dessa forma que Ele se revelou para Abraão. Está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Ele disse: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor é o grande El Shaddai, que significa aquele que é mais que suficiente. Você não precisa de outro santo e nem precisa ter uma senhora. O Senhor é mais do que suficiente. Então preste atenção nisso, você que está aí rodeado de imagens, que não sabe mais em quem acreditar. Deus é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, o Deus Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, significa que todo o poder pertence a Ele. Então seja inteligente. Se todos os poderes pertencem a Deus, significa que não sobrou nenhum poder para qualquer outro santinho que os religiosos inventaram por aí. Em outras palavras, nenhum outro santinho ou senhora tem poder algum, porque todo o poder pertence a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Significa que Ele tem todo o poder. Não sobra poder nenhum para nenhum outro. É tudo dele. E também não pense, ou não creia que um desses santinhos, ou Maria, mãe de Jesus, vai interceder por você. Porque Jesus deixou claro, Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então cuidado para não provocar a ira de Deus, porque nos momentos difíceis, nas horas de dificuldade, o ser humano tende a apelar
para qualquer um que possa o ajudar. Mas fique firme nisso, porque já foi declarado que Deus é o Todo-Poderoso, e você crê nisso. Nenhum outro tem poder para coisa alguma. Se você invocar qualquer outro que seja, você vai estar provocando a ira de Deus. Deus quer te abençoar, mas Ele não vai fazer se você provocar a ira com seus santinhos de barro. Está escrito que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus nos deu do seu Espírito, o Espírito de vida que habita em nós é da parte de Deus. E Ele entristece quando nós tomamos da honra que pertence a Deus e damos para outro. O Senhor advertiu dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outro, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então preste atenção no que está escrito na Bíblia. Porque quando uma pessoa atenta para uma imagem de escultura, um santinho qualquer, ela está dando para aquele ídolo a honra que pertence a Deus. Isso é prostituição espiritual, é idolatria, e Deus se aborrece com isso. Muitas pessoas não são abençoadas por causa de fazer tais coisas. E a pessoa não consegue a bênção que Deus declarou pela Escritura, que seria dela, porque se Deus abençoar essa pessoa, ela vai pensar que foi o seu santinho, ou que foi a sua senhora que deu a bênção. Então Deus não abençoa. Eu não entendo como é que alguém pode ser tão tolo em acreditar que uma estátua pode fazer alguma coisa por ela. É só você ler na Bíblia que você vai ver que não há na Bíblia nenhuma passagem sequer de alguém que foi abençoado por um desses santinhos. Muito pelo contrário. Você vai ver que todos aqueles que confiaram nos seus ídolos foram derrotados e destruídos por aqueles que confiaram no grande El Shaddai, o Deus mais que suficiente. E esse Deus não é apenas o Deus de ontem. Deus não fazia milagres só no passado. Ele é o Deus de hoje, de agora. E Ele não se identificou como Deus que era mais que suficiente, nem como Deus que será mais do que suficiente. Nós não temos que esperar para ver o milagre acontecer na nossa vida. Basta nos acertarmos com Deus, confessarmos os nossos pecados, deixar o caminho errado, deixar de cultuar essas imagens de escultura que os religiosos inventaram e tomar posse da nossa bênção. Tudo pode ser diferente agora, a partir de agora, se você confiar nesse Deus que é mais do que suficiente. Vamos orar? Olhos fechados então, põe a mão no seu coração, concentre a sua fé. Senhor nosso Deus, nós queremos ser renovados, queremos ser envolvidos pelo Teu Espírito. Ó Espírito Santo, venha sobre nós, desça com o Teu poder para destruir toda a obra das trevas, todo envolvimento maligno, toda dor ou enfermidade que está no corpo, na vida dessa pessoa. Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, libertar, abençoar essa pessoa que está passando por um momento difícil, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está desesperada, que está sem saber o que fazer. Oh meu Deus, envia o teu socorro agora, pois tu és o grande El Shaddai, o Deus mais que suficiente, o Deus que tudo pode. Senhor, na autoridade que me foi dada, em nome de Jesus, eu paraliso agora o mal na vida dessa pessoa. Eu amarro aqui na terra e está amarrado no mundo espiritual, porque o Senhor Jesus afirmou que tudo quanto eu ligar na terra também será ligado no céu. Ó diabo, em nome de Jesus, eu te amarro, eu te proíbo que continue agindo nessa vida, nesse corpo, e te ordeno que saia, não volte mais. Eu abençoo quem orou comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus.